Bom dia, turma. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. E quem vos fala é o pastor Francisco da cidade de Belém de São Francisco. É isso aí, meus irmãos. Escreva aí, me ajude nesta caminhada. Levar a palavra de Deus a todos que estão necessitados. Eu quero que meus irmãos estejam apresentando em oração minha vida, minha família, todos nós. Apresentando aqueles que estão nas camas dos hospitais, nos UTI. Aqueles que estão aí, né, perdendo seus entes queridos, estão sofrendo. Mães que estão perdendo seus filhos, né? Famílias que estão sofrendo, que vocês irmãos orem para que Deus venha tirar essa epidemia de Satanás lançado na terra. Em nome de Jesus, me apresente aí em oração, me apresente todos que estão necessitados de oração. Eu mais uma vez vou gravar aqui um vídeo, irmãos, que estou mostrando as plantas mesmo aí, né, para você ver minhas plantazinhas de novo, né, mais uma vez. Temos esse feijãozinho aí, né, ó, aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva, não se esqueça, meu irmão, de me ajudar, não. Me ajude. Em nome de Jesus, é a palavra de Deus, meus irmãos. É Deus. Não despreze, não. A gente bota aí, pede, mas é difícil ser um para se inscrever. Se inscreve, meu irmão. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. É um homem humilde. Aqui não tem nem paletó, nem gravata, mas tem uma pessoa que tem buscado por você pelas madrugadas. É para a honra e a glória do Senhor Jesus, não é minha, não. Mas que você possa estar se inscrevendo e me ajudando nesta obra, amém? É meus coentinhos aí, ó. Cantinho de coentro aí. Glória a Deus. Tem outro para ali, sameada lá, cobertozinho, né? Louvado seja Deus. E é isso aí, meus irmãos, que Jesus ele está no comando de tudo. E a palavra é essa, Jesus está no comando, né? Em nome de Jesus nós vamos vencer. Em nome dele nós venceremos, né? Aleluia, mais um milho aí de novo, mais milho. Eu tiro um, planto outro, né? E para não ficar só em minhas palavras, eu quero deixar aqui em Isaías 60, versículo 1, que diz: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Oh, aleluia. Levanta, meu irmão, nesta manhã e resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre a tua vida. Levanta, meu irmão, nesta manhã, tua cabeça. Levanta nesta manhã, aleluia, em nome de Jesus, tua cabeça, porque Ele está no comando de tudo. Deus, Ele está no comando, meus amados irmãos de todo o Brasil. Deus, Ele está no comando de nossa vida. E é preciso que nós levante a cabeça e despertai, porque Deus ele está no comando e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é nossa. Aleluia. Creia aí, creia somente. Aleluia. Deixa aí seu comentário. Deixa aí, aleluia. Louvado seja Deus. O que é que você achou? Deixa aí, aleluia, o seu amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer mais uma vez, Ele está no comando. O título é esse: Deus está no comando de tudo, meus amados. Levanta e resplandece, não fique triste. Aleluia. Deus, Ele está no comando de tudo. Aleluia. O Deus que criou os céus e a terra, Ele está no comando, meus amados irmãos. E nós somos mais que vencedor, porque Ele disse nesta manhã: levanta tua cabeça, não fique triste, não fique aí desanimado, aleluia, porque Deus ele está, aleluia, na direção deste problema aí que você tem pelejado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e não tem conseguido. Nesta manhã é manhã de vitória, nessa sexta-feira é sexta-feira de vitória, é uma sexta-feira de bênção, sexta-feira, aleluia, de vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja te abençoando, meus amados, meu amado, minha amada, meus amados aí em todo o Brasil. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Quero orar por você, Pai querido e amado, Deus bendito e santo, derrama teu poder e tua graça neste momento, meu Pai, sobre cada vida, meu Pai, que se encontra, meu Pai, aleluia, meu Pai, numa UTI de hospital neste momento, meu Pai, aquele que se encontra, meu Pai, aleluia, chorando porque perdeu seus entes queridos, meu Pai, abençoa, Pai, consola os corações das pessoas, Pai amado, Deus bendito e santo, cura, meu Pai, nesta manhã, entra neste lar, meu Pai, faz obra maravilhosa, Pai, entra neste lar, meu Pai, aleluia, e restaura vidas, meu Pai, que estão sofrendo, aleluia, entra neste problema, Pai, deste filho, desta filha, deste marido, desta esposa, aleluia, entra, Pai, nesta família, nesta manhã, Pai, e faz a obra santa, meu Pai, porque só Tu, Pai, pode fazer, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Não se esqueça, meus irmãos, me ajude, para que eu possa, aleluia, me aperfeiçoar mais nos meus vídeos. Humilde, meus irmãos, improvisado, mas é isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém?
Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja no lado de cada um em nosso Brasil, nesse mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Fica na paz.